Olá a todos, regresso então agora para o item número 14. Diz-nos o seguinte: termina então em R o conjunto de solução da seguinte inequação. Temos aqui o logaritmo neperiano da elevada a x menos 1 sobre 3, menor ou igual que x menos o logaritmo neperiano de 2 vezes a elevada a menos x mais 5. Antes de começarmos a resolver a inequação, a condição, eu pelo menos tenho este princípio de calcular sempre o domínio no início. Podemos também calculá-lo no final, depende de cada um, mas eu tenho o hábito de, em qualquer condição, antes de começar a resolver, identificar imediatamente o domínio. Então, em termos de domínio da condição, temos aqui algumas restrições. O x, então, é pertencente ao campo dos números reais, tal que temos aqui logaritmos, e os logaritmos têm uma condição de domínio, que é o argumento do logaritmo tem que ser necessariamente positivo. Nós temos aqui dois logaritmos, portanto eu vou implicar que o argumento desses dois logaritmos tem necessariamente que ser positivo e tem os dois que ser positivos em simultâneo. Portanto, eu vou escrever aqui e elevado a x menos 1 sobre 3 tem que ser necessariamente maior do que 0, e o outro, ou seja, 2e elevado a x mais 5, também tem que ser maior do que 0. Então, vou agora resolver aqui esta condição de domínio, para identificar o domínio, e depois aí sim resolverei a condição pedida. Cálculo auxiliar, vou resolver aqui a primeira condição. Na primeira condição temos então que a elevado a x menos 1 sobre 3 tem que ser maior do que 0. Poderia multiplicar por 3 ambos os membros da desigualdade, obtendo então que a elevado a x menos 1 seria maior, 3 vezes 0, né? há de continuar a dar 0. Isto seria então equivalente a ter e elevado a x superior então a 1. E agora reparem como temos aqui uma base da exponencial superior então à unidade. Aquela elevada a x é uma função estritamente crescente, portanto podemos concluir que x há de ser superior a ln de 1. Visto que ln de 1 é igual a 0, então o x aqui há de ser maior que 0, portanto, da primeira condição, nós sabemos que o x pertence a R+. Vamos agora trabalhar a segunda condição, e reparem que nesta segunda condição nós temos uma condição universal. Reparem nisto, sabemos que é elevado a menos x, qualquer exponencial é um valor positivo. Se multiplicamos por 2 os dois membros, vamos ter que 2e elevado a menos x continua a ser maior do que 0, e se adicionarmos agora 5 a ambos os membros da desigualdade, nós vamos obter que 2e elevado a menos x mais 5 é maior do que 5. E se esta expressão para todo x pertencente a R é maior do que 5, né, há de ser maior do que 0. Então nós podemos aqui concluir que 2e elevado a menos x mais 5 maior do que 0 é condição universal, obviamente para todo o x pertencente a R. Portanto, temos aqui uma interseção entre uma condição universal e R+, o resultado desta conjunção, né, desta interseção, há de ser R+. Portanto, o domínio da nossa condição será R+. Uma vez determinado então o domínio, passemos agora à resolução da própria condição. Temos aqui uma inequação, temos logaritmos. Eu não gosto de trabalhar com divisões nestas condições, porque em termos depois de resolução, a divisão pode implicar, em termos de estar correto na mesma, obviamente, mas em termos de cálculo, poderá implicar uns cálculos mais maçadores. Portanto, tudo o que seja logaritmos negativos, não é? Seja menos logaritmos, eu troco então de membro, transformando então, ficando então com o simétrico, portanto positivo, e aí não trabalharei as divisões, trabalharei com multiplicações, que em termos de desenvolvimento de cálculo, na minha opinião, é mais simpático. Também não gosto aqui de denominadores, então vou fazer o seguinte: vou pegar aqui na condição e vou aplicar algumas propriedades. Por exemplo, o logaritmo do quociente é o quociente dos logaritmos, obviamente se o numerador e o denominador forem ambos positivos, que é o caso. E então, quer dizer, é o caso, o decimal há de ser o caso para valores x pertencentes a R+, ou seja, estamos dentro do domínio, né? Então isto aqui seria o mesmo que eu ter e elevado a x menos 1 menos ln de
3. Vou já passar este logaritmo neperiano para o primeiro membro. Ficamos então com mais ln 2e elevado a menos x mais 5, isto a ser menor ou igual do que x. Vou aqui juntar estes dois logaritmos, vou ter ln de e elevado a x menos 1 mais ln, aplicando aqui a propriedade comutativa, ln 2e elevado a menos x mais 5, menor ou igual, aqui este x, eu posso dizer que tx é o mesmo ter ln de e elevado a x, mais ln de 3. Tem aqui a soma de logaritmos, podemos transformar isto no logaritmo do produto. Portanto, aqui no primeiro membro eu teria ln do produto entre e elevado a x menos 1 e 2 e elevado a menos x mais 5. Já ali no segundo membro eu vou ter ln de 3 e elevado a x. Visto que o logaritmo neperiano é uma função injetiva e é estritamente crescente, eu posso sair desta inequação fazendo aqui, resolvendo pelos argumentos do logaritmo, ou seja, vamos ter e elevado a menos x menos 1, vezes 2 é elevado a menos x mais 5. Isto que o ln é uma função estritamente crescente, mantemos o sinal da desigualdade, menor ou igual que 3 é elevado a x. Aqui no primeiro membro eu vou aplicar a propriedade distributiva, vamos ter então e elevado a x, ou seja, vou aplicar aqui a distributiva, né? E vou fazer estes cálculos. E elevado a x vezes 2e elevado a menos x. Reparem que vamos ter 2, né? E depois ficamos com e elevado a x vezes e elevado a menos x. Podemos dar a mesma base, somamos os expoentes, x menos x dá 0, né? Portanto, teríamos aqui e elevado a 0 e e elevado a 0 é igual a 1. Portanto, ali na primeira distribuição vamos ter 2 vezes 1 que é igual a 2, mais 5 vezes e elevado a x. Portanto, vamos ter 5e elevado a x. Menos 1 vezes 2 elevado a menos x, há de ficar então menos 2 é elevado a menos x, menos 1 vezes 5 será então menos 5. Isto há de ser menor ou igual, 3 é elevado a x, vou já passar os termos todos para o primeiro membro, então vamos ter menos 3 é elevado a x, isto então a ser menor ou igual que 0. Vou aqui reduzir os termos semelhantes, então posso 5 é elevado a x menos 3 é elevado a x, a dar 2 é elevado a x, 2 menos 5 a dar então menos 3, e depois vamos ter ali menos 2 é elevado a menos x, e isto a ser menor ou igual do que 0. Para resolver agora aqui esta condição, podia aqui trabalhar as propriedades das potências, invertendo e ficando com e elevado a x, no entanto eu costumo fazer algo diferente. Como podem ver, não gosto mesmo de trabalhar com denominadores. Então posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar ambos os membros por e elevado a x, e visto que e elevado a x é um valor positivo, o sinal da desigualdade há de se manter o mesmo. Aqui vou aplicar a propriedade distributiva e vou obter então a seguinte equivalência. E elevado a x vezes 2e elevado a x, podemos dizer que temos 2e elevado a x tudo ao quadrado. E elevado a x menos 3 a dar menos 3 é elevado a x, e e elevado a x vezes menos 2 é elevado a x, a menos x, peço desculpa, a dar menos 2, e ali voltamos a ter a tal situação onde temos que e elevado a x vezes e elevado a menos x a dar e elevado a 0, que é igual a 1, e então ficaremos só com o menos 2. Está de ser então menor ou igual do que 0. Agora reparem, a estrutura que temos aqui, podemos transformar isto em termos de cálculo auxiliar para resolvermos numa inequação do segundo grau. Gostaria que eu fizesse aqui uma mudança de variável, onde dizia que havia de haver um y que seria e elevado a x. Nestas circunstâncias, a condição ficaria 2y ao quadrado, 2y ao quadrado, menos 3y, menos 2, menor ou igual que 0. Ou seja, menos 3y, menos 2, menor ou igual do que 0. E agora tenho aqui uma inequação do segundo grau para resolver. Vou aqui fazer um cálculo auxiliar, onde vou determinar aqui os zeros da estrutura do segundo grau.
2y ao quadrado menos 3y menos 2 igual a 0. Vou aplicar a fórmula resolvendo. Vamos ter então y igual a... reparem que o a, tirar aqui os parâmetros, o a é igual a 2, o b é igual a menos 3 e o c é igual a menos 2. Devemos ter o simétrico de b, 3 mais ou menos raiz quadrada. O quadrado de b a dar 9 menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, então, que é menos 2. Tudo a dividir pelo dobro de a, ou seja, 4. Está de ser, então, equivalente a eu ter y igual a 3 mais ou menos, aqui menos 4 vezes 2 a dar menos 8 vezes menos 2 a dar 16, a 6 e 9 dá 25, cuja raiz quadrada é igual a 5, tudo ainda a dividir por 4, e agora vou ter aqui as duas soluções. Na primeira vou ter 3 mais 5 que é 8 sobre 4, que há de dar 2, ou na segunda solução vou ter 3 menos 5 que é menos 2, e menos 2 a dividir por 4 há de dar menos 1/2. Agora, para resolver aqui na equação do segundo grau, vou fazer o desenho da parábola. Reparem que a concavidade é voltada para cima porque o valor de A é um valor positivo. Então terei assim aqui a minha parábola com a concavidade voltada para cima. Os zeros são então menos 1/2 e 2. Eu pretendo a zona onde a expressão A dá valores negativos, que há de ser aqui. Portanto, posso caracterizar aquela zona dizendo então que y é superior ou igual, pode ser 0, né? Portanto, que nos foi pedido, a menos 1/2, ou então o y há de ser inferior a 2. Visto que eu fiz a mudança de variável, onde o y era igual a e elevado a x, agora retomando então essa mudança, eu vou ter e elevado a x maior, peço aqui desculpa, não é ou, mas sim i, né? Tem que ser uma conjunção e não uma disjunção. Vou ter e elevado a x superior a menos 1/2 e o mesmo e elevado a x inferior a 2. Reparem que esta primeira condição que temos aqui é uma condição universal. É uma condição universal. Qualquer exponencial é sempre superior ou igual a um certo valor negativo. Portanto, aqui devemos ter uma condição universal. Aqui, resolvendo, vamos ter então x menor que ln de 2 e uma condição universal intersetada com x menor que ln de 2 há de dar x então menor que ln de 2. Intersetando agora esta parte aqui, pode ser mais aqui embaixo, interceptando aqui esta parte com o domínio, né? O domínio, a gente vai ter aqui esta interseção com x pertencente a R+. Então, se estamos a falar os valores positivos inferiores a ln2, a solução final há de me dar então o x entre, né? Vou colocar aqui x entre o x há de ser superior a 0, mas inferior ou igual a ln2. Visto que isto seria para dar a resposta, termina o conjunto, né? Então a solução podemos dar no intervalo de números reais, ou seja, o x há de pertencer então a um intervalo que vai de 0 até ln de 2, fechado ali, né? Pode ser 0. Ali pode ser 0. Então fica fechada em ln2 e temos assim a condição resolvida. Fico então por aqui, volto já de seguida para o próximo. Até já.